Vou te passar o material também. Então, vamos lá. Só faz aquilo que eu pedi mesmo, tá? Né? Prestar bastante atenção na aula. Tu tá no computador? Tô no computador. Tá vendo esses 3 pontinhos ali do lado do telefone vermelho no Google Meet? Sim. Clica neles, clica em alterar layout, depois clica em destaque. Destaque. Beleza, feito. Se tu quiser diminuir esse teu quadradinho com a tua letra ali, com o G, só passa o mouse nele e clica em minimizar ali, vai ter a opção minimizar. Beleza. Tá, bem, vamos voltar ao que estávamos tentando resolver. A gente tinha chegado, né, você chegou certinho na equação. Isso aí já, meu, é um ótimo passo já. Uhum. Então, y igual a 90x mais 200. Muito bem. Uhum. E a gente sabe que o y é o valor que ele recebe, x é a quantidade de horas trabalhadas. Sim. Agora eu estava ganhando bem, porque É, esse pra livro é caramba. velho, né? R$ 90 por hora é grana. Porra. E ainda tem um valor fixo de 200. Pois é. Deve ser um DJ de sucesso. Uh, ele recebeu 515. O que isso significa matematicamente? Que o y é 515. Sim. Uhum. Eu coloquei aqui. E ele quer saber o x. Então a gente coloca Sim. assim, que o x é o que a gente quer saber. Uhum. E a informação nova aqui é que y é 515. Perfeito. Então a gente tem que isolar o x. Aquela velha Uhum. história lá do carochinha. Ó. 90x mais 200. E aí, como é que a gente isola o x, né? Foi isso que você não conseguiu, certo? Exato, falei, nossa, não lembro disso. Isolar o x parte do pressuposto de que você entende o que é uma igualdade. Se a gente tem um símbolo de igual aqui, Sim. significa que o que está no lado esquerdo tem o mesmo valor do que o que está no lado direito. Então, o lado direito vale 515 também. Só que isso só vai acontecer para um determinado valor de x. Então, Certo. qual é o valor de x que vai fazer o lado direito dar 515, né? A soma ali ser 515. A gente encontra isso isolando o x. Porque o x sozinho vai nos indicar qual é o valor que faz ele respeitar essa conta. Eu vou deixar ele sozinho do lado do igual e devolver x igual a alguma coisa. Pronto, x vale aquela coisa. Então é uma comparação. Muito bem. Para começar, a gente tem que fazer o seguinte, o 200. Como ele está somando, ele vai para o outro lado do igual diminuindo. Lembra disso? Uma coisa que soma de um lado, Sim. troca de lado, trocando de sinal. Uhum. Certo. Então ele estava somando do lado direito, foi para o lado esquerdo diminuindo. Bem, as coisas estarem do lado esquerdo ou do lado direito, não importa, né? Tipo, se eu fizer essa conta na frente do espelho, não muda nada. Então eu troquei de lado aqui só por uma questão de conveniência. A gente gosta de deixar as letras do lado esquerdo, normalmente. Tudo Uhum. bem até aí? Beleza. Então tá bom. Claro, agora a gente tem que melhorar as contas aqui. 515 menos 200 é 315. Né? E agora eu quero encontrar o valor do x. Qual x que vezes 90 dá 315? A forma de fazer isso é uma divisão. Uhum. É só fazer 315 dividido por 90. O Sim. 90 que estava multiplicando vai para o outro lado dividindo. Eles sempre trocam de operação quando eles trocam de lado. Muito provavelmente você lembra dos passos que eu estou fazendo aqui, que a gente fica o tempo todo na escola fazendo isso, né? Isolar Sim. x. Então tá, agora tem que fazer 315 dividido por 90. É, Mas sem 3,7. calculadora. Consegue fazer isso para mim? Não, fiz com calculadora. Desculpa. Não pode calcular. Vamos ver. Agora já sei o resultado, mas. Vamos lá. Tudo bem. O importante é fazer o passo a passo. Vamos relembrar as continhas, né? Exato. Para Nossa, desenferrujar. meu. Eu Eu tenho tava comentando com certeza, a minha não irmã tem esses como uma dias. pessoa, mesmo no Brasil, não tem como a pessoa sair do terceiro ano sem saber isolar o X. Eu tenho certeza que tu sabe. Sim, eu Só que tu sei. não lembra, né? Com Não certeza é isso. lembro. Só pra você ter uma ideia, quando eu fui fazer, eu tentei só tirar, isolar o X e não o 90x. Provavelmente estava
pra minha cabeça era separado. Ah, viu? Pois é porque tu não lembra o passo a passo, mas tu sabe fazer, com Uhum, certeza. sim. Mas agora fazer essa divisão na mão, nossa, eu nem lembro. Eu lembro só da estrutura aqui, tentar lembrar. Não precisa fazer na mão, não, faz pela estrutura. 315 dividido por 90. Agora Sim. tem que pensar na tabuada do 90, ou sei lá, né? Dá para fazer a simplificação da fração, tipo, dividindo por 5 aqui, ó. 315 é divisível por 5. Então Aham. divide por 5 em cima e embaixo. Vai dividindo até que tu chega numa resposta. Bem, tanto faz. A gente pode fazer na calculadora para ser mais rápido. 315 dividido por 90 dá 3,5. Uhum. Tá? Então, se tu multiplicar 90 por 3,5 vai dar 315. Então, no caso, 3 horas e meia, né? Ele tem que trabalhar 3 horas e meia para ganhar R$ 515. Pô, tá bom demais, O que mais? né? Muito bem. Vamos ter que focar nas operações básicas também, né? E tem que saber dividir, multiplicar, etc. Sim. É, Multiplicar com vírgula, você lembra? nossa, não sei se eu lembro. É uma coisa que, assim, se eu lembrar, vai ser rápido de pegar. Mas tem que lembrar. Não lembro de Porque nada. eu não queria começar com matemática da mais básica, porque senão tu vai se sentir mal e tal. Mas Sim, assim, não, mas a gente é precisa de isso. multiplicação e divisão para fazer as coisas, né? Exato, sim, se eu for fazer na calculadora rápido. Agora, para lembrar como que é que faz na mão, nossa, não vou lembrar nem ferrando. Faz 8 anos que eu me informei, não vou lembrar. Tá. Faz 8 anos que eu nem pego, faço isso. Bem, eu vou pegar uma apostila aqui para a gente ver umas operações básicas antes, então. Só um Uhum. segundo. Vou pegar aqui. Certo. Depois a gente volta para a equação da reta. Uma outra hora, né? Não hoje. Sim, vamos. Ok. Bem, essa apostila aqui, ela tem todo esse material mais básico, assim, para a gente poder avançar no ensino médio e também no cálculo. Uhum. Ela vai bem rápido aqui em algumas coisas. Então, mas são coisas simples, então dá para acompanhar bem. Certo? Então, por exemplo, aqui, né, tem conjuntos numéricos, operações, isso que a gente vai focar hoje nas operações, talvez nas frações e nas potências. Sim. E isolar x também é importante. Bem, vamos lá. A gente vai pular toda essa parte de números aqui, de conjuntos de números. Não preciso falar disso. Qualquer coisa eu posso te mandar a apostila depois e tu lê. Agora vamos falar de operações básicas. Né? Aqui ele está falando de soma, né? Sominha normal, a gente sabe. 2 mais 2, 4. Só que às vezes tem soma com vírgula, né? Uhum. E para fazer soma com vírgula, a gente tem algumas regras aqui, né? É só respeitar a casa decimal? É que Igual tá aí? respeitar a casa decimal significa uma coisa na multiplicação e outra coisa na soma. Então a gente tem que Uhum. saber exatamente o que tem que fazer. E o que tem que fazer é o seguinte: você tem que colocar as vírgulas uma embaixo da outra. Uhum. Só isso. Então você Uhum. vai receber vários números, eles podem ter vírgula ou não, mas no lugar que ficaria a vírgula, ou no lugar que está a vírgula, você vai alinhar a vírgula. Todo Uhum. mundo que está com a vírgula ali vai ter que estar com a vírgula ali no mesmo lugar. Então aqui, por exemplo, né, a vírgula está sempre aqui do lado do primeiro número. Então, vírgulas alinhadas, os outros números vão se alinhando junto. Uhum. Não poderia, por exemplo, pegar esse 2,3 e jogar ele mais para a direita, que vai ficar alinhado com 9. Quem tem que estar alinhado é a vírgula. Perfeito. Beleza? Agora Então que é você isso. mostrou, eu lembrei. Não lembrava? Não, não lembrava. Ah, mas agora que você mostrou, quando você mostrou, eu já lembrei como que era que fazia. Certo. Bem, isso aqui é a soma com vírgula. A gente vai fazer um exemplo logo logo. Uma outra soma importante que a gente faz, que não é a coisa mais trivial do mundo, é a soma de fração. Uhum. Né? Não dá para somar frações que têm denominadores diferentes. Uhum. E eu vou te explicar isso.
Mas eu primeiro quero que tu faça uma sominha com vírgula, agora que tu pegou a regra aqui, né? Então eu vou propor os números lá, eu vou colocar eles meio largado, e a ideia é essa mesmo, para que tu faça tudo. Tu alinhe eles e tu faça a soma, tá? Beleza. Então, deixa eu pegar ali. Eu vou deixar aquilo como exemplo, aquilo que estava ali. Então eu quero que tu some os números 20,3 mais 0,01 mais 1,53 mais 200. Ok? Beleza. Lembre-se que tu tem que alinhar a vírgula e deixar os números também alinhadinhos, né? Sim, Não pode colocar esse meio um no meio do outro, assim. Tá? Tem que ser bonitinho, que nem tá aqui. Senão tu não vai conseguir fazer a soma. beleza. Mas o foco é alinhar as vírgulas. Quando que tu vai começar a estudar na faculdade de novo, cara? Na verdade, já comecei, só que eu não tive aula de cálculo ainda. Vou começar semana que vem, na verdade, mas as aulas que eu tenho no início não são de cálculo. A faculdade é pública? Não, tô fazendo em Morumbi. Se fosse Ah, pública, eu tá. não ia nem ter passado. 221,84. Você já fez a soma? Vamos ver. Uhum. Bem, vou fazer aqui. Então, vamos pôr na ordem ali. Não precisava ser, mas vamos pôr na ordem. Ó, aqui como a vírgula tá diferente, mas a gente tem que alinhar a vírgula. Aqui, de novo, a vírgula tá ali Sim. depois do primeiro número. De novo, alinhado. E aqui não tem vírgula. O que a gente faz? Coloca pra cá. Uhum. É como se tivesse, né? Mas não precisa ficar pondo aqui onde não tem pra ficar perdendo tempo. Uhum. Ah, se ficar ruim para tu fazer a soma depois, coloca uns zeros aqui. Não tem problema, pode pôr aqui também. São zeros que não mudam em nada a conta, né? Sim. Zero à esquerda não muda nada e à direita da vírgula também não. Pelo menos não absolutamente, tipo, no tamanho, mas muda numa questão de precisão. Mas isso não importa por hora. Aqui fica 4, porque o mais 3 é 4, aqui fica 8, Uhum. aqui fica 1, aqui fica 2, 221,84, isso aí. Uhum. Certo. Muito bem. Então, né, eu fiz soma, mas a gente podia ter feito uma subtração. A regra é a mesma para soma e para subtração, tá? Beleza. Certo. Qual que é a faculdade mesmo? Tipo, o curso? Estatística. Ah, estatística, isso. É, velho, estatística é pesado. É, pois é. Um desafio Estatística é um grande. negócio que me incomoda. Tem muita gente que me pede aula de estatística e tal, mas é muito chato às vezes. Sei como é que tu gosta disso. Na verdade, assim, eu sempre gostei de matemática, mas teve uma época na escola que eu simplesmente não tive professor. E aí foi quando eu passei a odiar matemática, porque eu não entendia nada. Mas eu sempre gostei. Eu gostei até a oitava série, assim, sempre foi uma das matérias que eu mais gostava. E eu ainda gosto, Uhum. a questão é mesmo entender, sabe? Tem Certo. a professora que eu tinha até então era boa, e depois ficou trocando de professor, quando ia professor, sempre trabalhando, estudei em escola de estado, e aí, enfim, virou uma zona. Física, então, eu imagino que eu tenho aula de física, em estatística, mas em física eu não sei bosta nenhuma, desculpa até falar português, claro, não sei nada, 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 porque eu não, quando eu comecei a ter aula de física, tive aula com uma professora durante 2 anos, que ela não ia na escola. Aí só tive no terceiro ano aula de física que, enfim, eu nem tentava aprender porque eu não tinha nem como aprender. Simplesmente, Saquei. É, velho, estatística, meu, tem umas matemáticas pesadas, assim, nossa. Eu sim, começo a pensar nas áreas da estatística. Eu sei uma áreazinha assim que tem todos os cursos, mas tem uns negócios que, meu Deus, cara, só de pensar.
E na física tem um negócio chamado mecânica estatística ainda por cima, meu, aquela foi uma das matérias que mais me incomodou na minha vida. Nossa, Então, é eu um negócio, resolvi boa sorte aí, fazer. mas é difícil, cara. Eu resolvi fazer porque, assim, eu preciso fazer um bacharel por conta de algumas coisas que eu quero fazer no futuro, porque um tecnólogo, nesse caso, não vai me ajudar. E aí eu poderia ter feito várias coisas. Poderia ter feito um bacharel em administração, por exemplo. Que ia ser Concurso bem mais... público, quer passar em concurso? Não em concurso, eu quero fazer um MBA no exterior. Ah, E, massa. assim, no meu caso, eu não consigo fazer, porque eu tenho um tecnólogo. E aí eu posso ter a melhor experiência profissional do mundo e não adianta nada se eu não vou ter o básico. E aí, Sério que não, eles se importam tanto com isso? sim, porque fora do Brasil, tecnólogo não vale nada. Não é um curso de graduação, só aqui dentro. Fora é bacharel. Então, Não, eu sei, mas é que de modo geral o mercado aí fora não se importa tanto com formação, assim, se importa mais com a competência, né? sim, Mas se o teu caso é o- diferente, né? Mas é o que eu ouço, pelo menos, principalmente na é, área de informática e tal. fora, assim, fora do país, o MBA é um mestrado. Então, eles Uhum. pedem, no mínimo, um bacharel. Aqui no É, tem lugar Brasil, que eles nem ligam mais para mestrado também. Nem tem é, mestrado em alguns lugares. sim, sim. E aí, ou seja, já fiz até entrevista inicial com alguns lugares e, enfim, não dá, não tem condição, tem que ter um bacharel mesmo. Eu decidi fazer, bom, tá, posso fazer qualquer outra coisa, posso fazer até TI, mas TI não vai mudar em nada, pelo menos trabalho nessa área, mas vou ficar me matando, aprender a programar, não vou usar um dia a dia, vou esquecer. É, posso fazer administração, vou ficar 4 anos só revendo o que eu estudei, mas vai ser um saco. E eu falei, não, quero fazer alguma outra coisa para tentar desenvolver algo que eu tenho, sinto falta. E aí, justamente foi a matemática. E eu sinto falta, às vezes, no dia a dia para tentar conseguir criar um racional um pouco mais complexo, principalmente quando envolve números, sabe? E aí, enfim, eu falei, vou me ferrar. Pô, tenho certeza, mas eu vou tentar. Se não for isso, eu troco. É. Bem, vamos lá, né? Vamos ver se tu acaba pegando gosto, que para determinados cursos, assim, só se a pessoa tiver muito amor mesmo. Sim, Às vezes nem com amor, né? não sei Quando que. entrei na física, tinha muita gente que dizia que gostava muito e tal, mas depois das primeiras bombas em cálculo um já pulou fora, já. Pois é. Ah, sei lá, para mim, se for fazer alguma coisa por amor, não sei o que eu faria. Aham, Mas é isso. certo. Beleza, então, ia falar aqui para você uma coisa das frações, né? É isso que eu queria Certo. dizer. Bem, às vezes a gente só aprende o algoritmo para fazer a soma de frações, mas não entende exatamente o que está fazendo, né? E para falar a verdade, eu nunca vi isso bem claro num livro também. Então eu mesmo bolei uma explicação aqui. Imagina que você vai numa pizzaria com algum amigo seu e daí você vai e come uma pizza, né? Só que essa sua pizza, ela estava dividida em dois pedaços e você comeu um pedaço. Certo. Agora o seu amigo também foi com você e ele, de uma pizza de mesmo tamanho, mesmo sabor, mesmo tudo, ele comeu um pedaço também. Uhum. Só que ele comeu um pedaço diferente. Ele comeu um pedaço de uma pizza que foi cortada em quatro pedaços iguais. Perfeito. Sua foi cortada em dois pedaços iguais. Uhum. A do teu amigo foi cortada em quatro. Aí você chega em casa e pergunta para vocês: Ei, quantos pedaços de pizza vocês comeram? Daí vocês falam dois. Isso, de certa forma, é verdade, mas é mentira, né? São dois pedaços, mas não são dois pedaços iguais, concorda comigo? Concordo. Então é necessário que, de alguma forma, vocês consigam expressar certo essa informação. Quantos pedaços vocês comeram, de um jeito que seja sincero, que indique o tamanho, de certa forma, né? Então, o que está ocorrendo aqui é que vocês fizeram uma soma de fração errado. Porque fração é a parte de um inteiro. Isso que é uma fração. Né? Então, a Uhum. pizza era inteira, você ter comido essa parte dela, esse pedaço dela aqui, você comeu uma fração dela. No caso, metade da pizza. Né? E o seu colega aqui, ele também comeu uma fração, um pedaço de um inteiro.
Mas no caso dele foi 1/4, né? Porque a pizza foi dividida em 4, ele pegou um desses pedaços, então 1/4. Se ele tivesse comido mais um pedaço, seriam 2/4. Mais um 3/4, mais um 4/4, ou a pizza toda, né? Então, né, dá para descrever as quantidades de formas diferentes, né? A gente vai falar mais sobre isso. Né? Se ele tivesse comido 2 pedaços, ele teria comido 2/4, mas é a mesma quantidade de pizza que tu comeu, que aqui tu estava chamando de 1/2, né? De uma metade, quero dizer. Então, sim, existem várias formas de descrever os mesmos números, mas por hora o que a gente quer é responder a pergunta: quantos pedaços de pizza vocês comeram de uma forma certa? Para isso a gente tem que somar as frações. Só que a gente não pode simplesmente somar desse jeito ali. Ah, foram 2. Não. Porque são frações que têm denominadores diferentes. Elas não podem ser somadas porque elas não são a mesma coisa, não são duas frações iguais. Né? De certa forma, é como tu tentar, sei lá, somar banana com maçã. Não tem como, são duas coisas diferentes. Né? E a gente precisa, então, de certa forma, deixar as coisas iguais. Porque senão não dá para somar, não dá para dizer que é 2 alguma coisa. Definitivamente não dá. Bem, qual é a ideia então, né? A ideia é que se a gente cortar a pizza, a primeira pizza, a gente vai ter a mesma divisão da outra pizza. 4 pedaços iguais. Aqui também são 4 pedaços iguais. Então, o que aconteceu é que uma pizza que você estava dizendo, bem, que você observava que era metade dela, bem, continua sendo metade o que foi comido. Só que como são 2 pedaços de 4, você pode dizer que é 2/4. Concorda comigo? Concordo. Tudo bem até aí, né? Sim, tranquilo. Certo. Então, 2/4 mais 1/4. E agora faz mais sentido vocês dizerem que juntos comeram 3/4, ou seja, 3 pedaços de pizzas que foram cortadas em 4 pedaços. Né? Porque né, não faz sentido a pessoa dizer, comi 10 pedaços. Nossa, como você é gordona. Mas a pizza foi cortada em 60 pedaços. Comeu pouco. Né? Então, uma fração, ela não importa apenas a quantidade de pedaços que você está tomando, mas sim a quantidade de partes que você cortou seu inteiro. Isso é muito importante também. Quanto mais partes você cortou, mais pedaços vai ter, né? Que poderia ter 8 pedaços. E assim vai. Certo. Então é assim que a gente soma frações. A gente tenta deixar os denominadores iguais. Então agora vamos ver o exemplo que o problema dá lá, né? Ele já dá com resposta e tudo aqui. Deixa eu te mostrar. Note que aqui no probleminha, nós tínhamos a fração 1/4 somando com a 2/3 somando com a 1/5. São todas frações de denominadores diferentes, ou seja, pizzas que foram cortadas em pedaços diferentes. Então, de certa forma, você precisa organizar essas pizzas para que todas elas, tenham sido cortadas na mesma quantidade. Né? Aqui tinha sido cortada em 2, eu cortei em mais 2, para que a soma ficasse clara. Então, nós queremos que essas 3 pizzas aqui sejam cortadas na mesma quantidade. Veja que isso não vai mudar o quanto tu comeu. Ou seja, não muda o número que significa que 1/2 tem o mesmo significado que 2/4. Certo? Certo. E tem o mesmo significado de 3/6, e assim vai. Tá acompanhando até aqui, né? Sim, tranquilo. Certo. Então eu vou querer reescrever essa fração com outros números. Essa mesma quantidade vai ser escrita de outros números. Que eu possa então somar com essas duas outras aqui, que também vão ter sido escritas de outros números. E a ideia é o seguinte: às vezes elas são cortadas em umas quantidades meio esquisitas, que para tu conseguir, a partir dessas quantidades, dividir direito, tu vai ter que cortar em muitos mais pedaços, né? Aqui eu simplesmente pude cortar pela metade essa. Mas uma pizza que é cortada em 3, por exemplo, como a segunda ali, não tem como eu simplesmente passar no meio ali uma faca e... Né? Primeiro que os pedaços não vão ser iguais, né? Segundo que não vai manter não vai ser 4, vão ser 5, sei lá, 6. Então o que a gente faz aqui numa situação como essa é o MMC, o mínimo múltiplo comum. Ok?
No caso, foi o que eu fiz lá em cima também, só que de uma forma mais rápida. Para podermos cortar pizzas em mesma quantidade de pedaços, temos que fazer o MMC, mínimo múltiplo comum de pizzas. Ou seja, os denominadores das frações. O que é o MMC, né? A gente também fala disso na escola e fica por isso. Mínimo múltiplo comum é o primeiro número, ou seja, o menor número mínimo que aparece na tabuada, por isso múltiplo, dos números que a gente está trabalhando. Então, qual é o primeiro que aparece simultaneamente, vamos dizer assim? Qual é o primeiro número que aparece na tabuada do 4, do 3 e do 5 ao mesmo tempo? Essa é a pergunta. Tá? Uhum. Tipo, se fosse só do 4 e do 3, a gente sabe que é o 12, né? Uhum. Tem 12 na tabuada do 4 e na do 3. Mas quando tem o 5 no meio, surgiu mais um problema, né? Uhum. Então, não é tão claro assim. Então, a gente tem que fazer o MMC. Provavelmente tu não lembra como faz o MMC, né? Lembro da estrutura, do risquinho que você faz, tem lá embaixo, vai colocando os números Isso. do lado, mas como chega Show. no resultado, não lembro. Sem problemas. Vamos lá, meu caro. Para fazer o MMC, a gente faz uma coisa chamada fatoração. Uhum. A gente está reduzindo os números, então. Né? Não é bem reduzir, é reescrevê-los como multiplicações. Então, por exemplo, né, a gente sempre tem que dividir por números primos, que tu deve lembrar, são os números que só são divisíveis por um e por ele mesmo. Uhum. E a gente sempre começa dos menores primos possíveis, né? 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 e por aí vai. Muito bem, com isso em mente, então, meu velho, o que nós vamos fazer aqui? Vamos dividir por 2, porque o 4 é divisível por 2, certo? Uhum. Então, 4 divisível por 2, por isso 4 dividido por 2 dá 2. Os outros não mexo, porque eles não são divisíveis por 2. Enquanto eu puder dividir por 2, eu vou dividindo. Chegou no 1, acabou, não brinco mais com ele. Agora eu vou pro próximo, tenho que dividir por quê agora? Por qual número? Por 3. Por 3, exatamente, porque é o menor. E é Uhum. primo, e é isso aí. E agora por 5, né, pela mesma ideia. Então pronto, chegou no 1, já era, acabou a conta. Agora a gente pega todos esses números que apareceram aqui e multiplica eles. Então o que vai acontecer aqui é uma coisa que é bem comum. O mínimo múltiplo comum, ele será a multiplicação dos números. Tipo, 4 vezes 3 vezes 5 mesmo. Esse é o mínimo múltiplo comum. E o número que Certo? aparece na tabuada deles vai ser então 60, que é 4 vezes 3 vezes 5. E no final, assim, a gente aprende toda essa estrutura para entender o que tem por trás, mas poderia fazer de uma forma mais simples. Que na escola, infelizmente, os professores têm que nivelar por baixo, né? Sim, Daí, se o aluno pelo menos entendeu o ele acaba algoritmo, tá pegando. bom já. Nossa, Entender o que tá acontecendo já é um negócio que é raro, cara. Na escola é bem raro. nossa, eu não sabia que era tão simples assim. Agora que você falou que era só multiplicar pelos primeiros números, e no final é a De mesma modo coisa. geral é isso. Só que às vezes, quando tu multiplica, não é o menor, né? Esse é o problema. Uhum. Mas é sempre o primeiro número que aparece na tabuada dos caras que estão ali. Por exemplo, qual que é o mínimo múltiplo comum de 12 e 4? Se tu fosse fazer a conta, né, que eu acabei de falar, que é multiplicar, daria 48, né? Uhum. E de fato, 48 é um múltiplo de 12 e de 4. Mas não é o mínimo múltiplo. Não é o menor múltiplo possível. O menor múltiplo possível de 12 e de 4 ao mesmo tempo, ou seja, o primeiro número que aparece na tabuada do 12 e do 4 ao mesmo tempo, na tabuada mesmo, do 12 e do 4 ao mesmo tempo, é o próprio 12. Uhum. Porque 12 vezes 1, 12. E 4 Uhum. vezes 3, 12. Perfeito, entendi. Entendeu? Então, a ideia do mínimo múltiplo comum é ser o primeiro número que aparece na tabuada dos números envolvidos ao mesmo tempo. Então é o 12. O próprio 12 ali. Direito. Muito bem, então o que isso significa? Que essa pizza que foi cortada em 4 pedaços, essa que foi cortada em 3 pedaços, essa que foi cortada em 5 pedaços, pode ser recortada, vamos dizer assim, em Uhum. pizzas de 60 pedaços.
e tu vai conseguir, dessa forma, ter 60 pedaços iguais. Né? Porque divisão tem que ser pedaços iguais. Certo. Né? Então, tu vai cortar esses 4 em 60 pedaços. Agora, os que eram 4 pedaços, agora são 60. Os que eram 3 pedaços, agora são 60. E os que eram 5 também são 60. Uhum. Só que o que, que acontece? Quando você tinha pizza de 4 pedaços, você comeu um. Mas agora, como esses pedaços vão virar 60, você comeu mais de um pedaço. Da pizza cortada em 60 pedaços, você comeu mais de um pedaço. Uhum. Certo? Ok. Vamos dizer assim, continua sendo a mesma quantidade de pizza, mas está escrito de outra forma. Você tem que fazer o proporcional no final. Isso, em outras palavras, é isso aí, fazer o Uhum. proporcional. Que no caso aqui a gente já está vendo que é 15, né? Então, um pedaço na pizza cortada em 4 é 15 na pizza cortada em 60. Até porque 15 vezes 4 é 60, né? Mas eu vou ser mais preciso quanto a isso, não se preocupe. Deixa eu trazer aqui. Uma aula de fração como essa aqui tu não acha no YouTube, só as minhas mesmo. Ninguém explica desse jeito, não. As tiazinha lá da pedagogia, sei lá, acho que tem que ser que nem o Paulo Freire lá, ensinar os caras a contar tijolo, coisa assim, não dá certo. Ah, Só do não. meu jeito aqui funciona. Esse aqui eu já consegui ajudar muita gente a passar em concurso e coisas do gênero, com esse jeito da fração aqui. Anyway, então a gente quer 60, né? Nós queremos 60. Nós vamos pegar essas pizzas e cortá-las em 60 pedaços. Então a Uhum. gente tem que pensar assim: essa fração, essa, vão ficar com 60 embaixo. Então, o que eu tenho que fazer é, de certa forma, apareça 60 aqui na parte de baixo da fração. Então eu tenho que pensar assim: qual número eu multiplico por 4 para dar 60? E aí, você sabe? A dica tá aqui, né? É a 15. 15, exatamente. Lá em cima. A dica tá aqui, porque aqui é 4, né? Então tu sempre vai buscar essa dica no próprio mínimo múltiplo comum. Uhum. Certo, 15. Só que se eu simplesmente multiplicar embaixo, Como assim? Eu vou buscar no próprio MMC. porque aqui tá o 4, né? Sim. E 4 vezes 15 deu 60. Ah, tá. Entendi agora. Rubi. Isso. Então nós queremos que apareça 60 embaixo, pronto, 4 vezes 15. Só Uhum. que é uma regra da matemática que a gente não pode sair da igualdade. Se eu simplesmente multiplicar 15 aqui embaixo, eu vou ter uma fração que não é a mesma fração pretinha aqui. Então eu sou obrigado a multiplicar por 15 em cima também, né? Certo. Agora eu mantive a igualdade, multipliquei pelo mesmo número em cima e embaixo, é que nem pegar a tua idade, multiplica a tua idade por 20 e depois divide por 20, vai dar o mesmo número, sempre dá. Qualquer Uhum. número, é isso que acontece. Muito bem, então nós temos a nossa primeira fração aqui, 15 por 60. Agora tem que fazer o mesmo nessa. E aí, o que, que eu faço então? Me diga. Dá para dividir 60 por 3 também, né? Hã? Dá para dividir. Ah, sim, 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 é um jeito, é um jeito. Uhum. Quando eu comentei a questão da proporção, aí eu já imaginei isso. É o que a gente normalmente faz na escola, a professora ensina assim mesmo. Então, qual Beleza. número eu vou ter que multiplicar aqui? Vai, É, fale. dá 20, certo? 20, exatamente, Uhum. 20. Então, 20 aqui e, por consequência, 20 em cima também. Então, vai ficar 40, né? Porque eu multipliquei 2 por 20, fica 40. E aqui 60. Sempre 60 embaixo, que a gente quer. Mesma quantidade de pedaços de pizza. Uhum. E aqui na última, como é que fica? É 12, 12, né? 12, Vezes isso aí, 12. porque aqui tem 12, né? Uhum. E aqui também. Muito bem, meu caro. Então vai ficar 12 dividido por 60, não é mesmo? Sim. Bom. Agora vem o grande esquema. O grandíssimo esquema. Quando nós temos, olha só, agora que as frações têm mesmo denominadores, as pizzas foram cortadas em mesmas quantidades, você pode deixar a mesma quantidade aqui. Porque você está falando de pizza que foi cortada, 15 pedaços de uma pizza que foi cortada de 60, 40 de pizza que foi cortada de 60 e 12 de pizza que foi cortada de 60. Então agora é só somar os carinhas. Uhum. Para você saber quantos pedaços de pizzas que foram cortadas em 60 pedaços vocês comeram. Sacou a ideia? Sim. Muito bom. Então isso aqui vai dar
Pô, não sei, 15 mais 40 mais 12. Estou um pouco cansado para fazer essa conta de cabeça, vou tentar fazer sem errar. 67. 67 sobre 60. Então, foram 67 pedaços de pizzas cortadas em 60 pedaços. Então, pela lógica, a gente nota que comeu mais de uma pizza, né? Sim. Comeu uma pizza e mais uns pedacinhos, mais 7 pedacinhos. Beleza? Beleza. Beleza. Então, Tranquilo. se está beleza, agora você vai fazer uma. Ai, meu Deus. Vamos lá. Não te preocupes, porque eu vou mandar toda essa explicação para você usar como cola. Tente Sim. não colar, tente não me perguntar, principalmente. Que é você ter não digo maturidade, mas a maturidade matemática de fazer a conta sozinho, né? Beleza. Mas claro, se empacar, tu pode me perguntar. A gente vai fazer esta bela fração aqui, 1/3 mais 2/4 mais 3/12. Então, você já tens o algoritmo aqui, né? Você tem que achar o mínimo múltiplo comum primeiro. Sim, vou fazer aqui. Eu te mandei lá no WhatsApp. Beleza. Pô, teu nome é Gustavo e tu parece um Gustavo, amigo. É, não é mais meu amigo porque morreu, né? Mas ele era parecido contigo também. Entendi. Dá 7 dozeavos? Pô, cara, você foi muito rápido, você é louco. 7/12. Não, Não? Errei? errou. Não, é 8. 8 dozeavos. Bem, a parte do 12 embaixo tá certa. Então a gente teve que multiplicar números aqui para que ficasse 12, né? Então você multiplicou muito provavelmente por 4 aqui e 4 aqui, certo? É, exatamente. Tu fez isso? Fiz isso. 4 mais 3 mais um. Aqui 3 e aqui 3. Uhum. Então vai Putz, ficar eu todo fiz mundo. errado. Aqui é 3. Sabe o que eu fiz? Oi, tô achando estranho É, também. ao invés de fazer 3 vezes 3, na minha cabeça estava no MMC. Aí coloquei um na hora de somar. Aí não, hein? Não, mas peraí. Eu não deveria fazer 3 vezes 3, eu deveria fazer 3 vezes um. E era para dar 3. Aí eu coloquei um no outro lado, por isso que eu errei. Fiz rápido aqui. Mas eu entendi aonde eu errei já. O Ah, 2 então me diz dividido a por resposta 12. aí dessa soma. Deixa eu fazer. 3, 6, 10, 10 dozeavos. É isso, não é? Quanto deu? 10 dozeavos? 10. Uhum. 10? Não, cara. Gente, tô fazendo merda, então. Não pegou a cola, hein? Ó. Ô, louco, vamos lá. Eu tive que multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então aqui ficou 4, Aham. certo? Certo. Aqui eu tive que multiplicar 2, 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes Aham. 3, 6. E aqui tem o 3 ainda. É 13/12. Verificou teu erro? Sim. Sim.
Percebeu o teu erro, então? Já percebi. Na próxima faço certo. Show, então vamos para a próxima. Vamos lá. Você vai fazer agora... bem, fazer uma coisa não tão bonitinha. 2, 1, mais 1, 3, mais... Não, 1 não, né? 2, 3, mais 3, 5. Primeiro mínimo múltiplo comum. Beleza? 53 trintaavos. Quantos? É? Quanto que tu falou? 53? Mas qual é o denominador? 30? Ah, sim, sim, o denominador é 30. Bem, o denominador é 30. Isso, 30. Daí a estrutura, a estratégia, né, aqui é, uma vez que você sabe que é 30, você vai multiplicar os carinhas para que dê 30, né? Então a Sim. gente sabe que tem que multiplicar por 15 aqui. Aqui 10. tem que multiplicar por 10. Então a hora que a gente multiplica por 10 fica 20. E aqui tem que multiplicar por 6. Uhum. Vai ficar 18. Daí você somou e disse que deu? 53. Não sei. Deixa eu ver aqui. 15, mas tu fez até aí, tá bom. Esse tá certo, tá certo mesmo. 53 sobre 30. Muito bem. Então, estamos entendidos aqui no que é a soma de uma fração, mais do que como fazê-la, o que é que está ocorrendo. Né? Por que a Sim. gente não pode somar direto? Porque não está cortado na mesma quantidade. Você dizer que está somando, juntando pedaços de tamanhos diferentes, vai dar caquinha. Não são as mesmas coisas, que nem somar euro com real. Não pode Uhum. pegar um euro com um real e dizer que é dois alguma coisa. Não tem Total. como. Porque valem diferente, né? Sim. Então a ideia é essa. Show de bola, meu cara. Bem, espero que você tenha gostado, velho. Realmente foi bem massa aí ver essas revisões contigo. Com certeza vai ajudar para os próximos conteúdos. Total. Não, Aí, gostei bastante. Era isso mesmo que eu estava show. precisando, porque assim, se eu fosse aprender sozinho, mesmo essas coisas básicas, assim, eu prefiro ter alguém me acompanhando, porque pode ser que no meio do caminho eu veja que, ok, dá para pular algumas coisas, sabe? Do que seguir uma linha que é uma linha de conteúdo que eu nem sei, para falar a verdade. Então, Então, eu vou te falar que o mais importante nesse momento para você é que você está entrando numa faculdade que o assunto pode escalar de dificuldade muito fácil e você pode, tipo, se perder. uhum, E eu, como teu orientador, posso dizer, ó, foca nisso, foca naquilo, tu precisa disso antes, pode ignorar isso aqui, né? Isso sim, nenhum professor na faculdade faz, sabe? sim, Então tu vai otimizar muito tempo se tiver aula comigo. Tipo, agora eu já te dei uma boa base para tu fazer qualquer coisa de ensino médio, entendeu? sim, total.
E aí, então, assim, estou fazendo faculdade à distância, então tem essa dificuldade também. Não dava para eu ir para a faculdade todos os dias. Então, tem esse ponto mais difícil. Certo. Então tá, meu velho, quando quiser fechar mais aulas, é só falar comigo, tá? No Beleza, pacotinho tem descontinhos. Beleza. Valeu, meu cara. Até. falamos, até mais. Abraço. Tchau, tchau.